exposição do Pai Nosso. A oração dos santos, primeiro. Então, para nós terminarmos, um santo é sempre um homem de oração. Aquele que não reza não se salva. Todo mundo sabe disso. Então, o santo não só se salva, mas ele é um santo. Ele é um modelo. E, portanto, ele será modelo nesse grande meio de salvação que é a oração. A oração, para definir em poucas palavras, é a elevação da mente a Deus para louvar-lhe, pedir-lhe coisas convenientes à eterna salvação. A oração é a elevação da mente a Deus para louvá-lo e pedir-lhe coisas convenientes à eterna salvação. É uma elevação da mente. A oração é um ato da razão prática. A finalidade, uma das mais nobres, é a de louvar a Deus. Mas também a nota mais típica da oração é pedir. Todo mundo que vai rezar quer pedir alguma coisa, né? Sabe como é? Nós somos indigentes, nós somos miseráveis, então a gente pede. A gente louva a Deus, mas a gente quer pedir também. E a gente pede o quê? Não é qualquer coisa. Coisas convenientes à salvação. É proibido pedir bens materiais? Não, não é proibido. Mas desde que esses bens sejam convenientes, ou seja, sejam meios para a salvação. As pessoas precisam, nós somos de carne e osso, precisamos de bens materiais. Mas esses bens devem ser desejados na medida em que servem à salvação da alma. Se eles estorvam, então não devem ser pedidos. Daí porque a gente tem que ter uma grande moderação em pedir os bens materiais. O que nós devemos pedir principalmente é a salvação da alma. Aí sim, você pode pedir, pode passar a vida toda só pedindo isso, não se preocupe. Não tenha o menor escrúpulo de rezar pedindo a salvação da alma. Agora, pedir bem material, aí você tem que ter escrúpulo sim. Você pode pedir, é verdade, mas veja lá, viu? Você quer pedir um carro porque você precisa vir para o mosteiro domingo. Tá bem, você pode pedir. Aí você quer um carro novo. Bom, aí já está um pouquinho. Não, mas você quer um carro importado. Bom, aí não peça não. Entende o que eu quero dizer? Porque na medida que o desejo material vai aumentando, vai estorvando a alma. Vai estorvando a alma. Nós não somos protestantes pentecostais, que veio a grandeza material, o aumento das riquezas como um sinal de salvação. Não, não é isso não. Nós escutamos a palavra de nosso Senhor. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico se salvar. É verdade que ele usa isso como uma comparação e diz que é uma porta. Havia uma porta lá em Jerusalém chamada buraco da agulha. Porque era muito pequeno, era a porta. Mas dava para um camelo passar, mas era difícil. Então, o rico dificilmente se salva. É mais difícil. Ele pode sim, claro. Mas é difícil. Então a gente não deve pedir muito bens materiais. Os bens que a gente deve pedir são sobretudo os bens convenientes à nossa salvação. E portanto, mesmo que peçamos bens materiais, esse pedido deve estar submetido à salvação eterna. Isso é o que nós devemos pedir. Nós pedimos isso, nós pedimos o crescimento na vida da virtude, nós pedimos isso, cada um faça seu exame de consciência. E outra coisa, quando é que nós pedimos? Só quando a gente está com dificuldade? A gente só pega o texto quando está com dificuldade, quando está com sofrimento, aí pede para rezar, e até reza muito, passa o dia todo rezando porque está com aquele sofrimento. Não é alma de oração. Não é alma de oração. Uma pessoa que só reza quando está com sofrimento. Aí reza até muito, passa até o dia todo rezando. Tá bom, ela está rezando, não está errado ela rezar. Mas ela não é uma alma de oração. Porque na alma de oração, a oração é quase que a respiração dela. E o santo era assim.
colocava Deus em primeiro lugar. Então nós não vamos analisar como tais e tais santos rezavam, seria muito interessante, mas me parece melhor nós tomarmos a oração que o Santo dos Santos fez para nós rezarmos. Afinal de contas, o Santo dos Santos é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, no Evangelho, está lá, nos ensinou a rezar. É claro que é uma multidão de orações que são muito belas e muito úteis, inclusive para certas necessidades, para isso, para aquilo. Até uma coisa interessante, uma alma de oração, ela procura saber as orações para tais e tais necessidades. Uma pessoa que quer alcançar a castidade, uma pessoa que quer se livrar da tentação de vanglória, de orgulho, uma pessoa que quer se defender da influência do demônio. Então, há orações para isso e para aquilo. No correr dos séculos, os santos foram elaborando, o nosso Senhor foi iluminando e dando muitíssimas orações. Porém, o modelo da oração está no Evangelho e é o Santos dos Santos, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou essa oração. E então, séculos depois, o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios, São Tomás de Aquino, explicou essa oração. E essa explicação é magnífica. Está na Suma Teológica. Então, como a Suma Teológica é um livro que eu acredito que nenhum de vocês já tentou ler, né? E acho que não conseguiria, porque é um pouquinho pesado. É pesado para todo mundo, né? Todo mundo é pesado pegar a Suma Teológica. E olha que São Tomás fez aquela obra-prima, que é um dos maiores monumentos do pensamento humano, talvez o maior. E no começo ele diz na introdução que essa obra ele está fazendo para os que estão começando na teologia, que estão ainda estão aprendendo, tá? Ele fez essa obra para ajudar, tá bom, muito bem. Até hoje os maiores gênios se defrontam com ela e fazem comentários sobre isso, né? Antigamente as maiores cabeças do mundo se dedicavam a comentários da Suma Teológica. E nós temos ainda alguns comentários desses, enormes, coisas muito bem feitas, sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Então, na Suma Teológica, na prima secunda, para explicar um pouquinho, já falei antes disso, secunda, artigo 83, questão 9. A Suma Teológica é dividida assim, ela tem a prima paz, a segunda paz é dividida em duas, prima secunda e secunda. E a tercia paz. O todo já dá umas quase 4.000 páginas. E num desses artigos que eu acabei de citar, a referência, São Tomás de Aquino faz uma análise do Padre Nosso. E vou tentar aqui resumir e esquematizar essa análise de São Tomás de Aquino para vocês. E assim nós teremos uma análise bastante aprofundada do Padre Nosso. Notem bem, quantas petições há no Padre Nosso? 7. Você tem o início, Padre Nosso que estás no céu. Você se dirige a ele. Padre Nosso que estás nos céus. Depois, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 7 petições. Uma introdução e 7 petições. Então, Santo Tomás se pergunta, no artigo da Suma,
Pergunta ele, a questão é a seguinte: se estão bem postas as 7 petições do Pai Nosso? A questão é essa, da Suma Teológica. Se estão bem postas as 7 petições do Pai Nosso. Que são 7, né? Como eu acabei de explicar, são 7. Então, ele pergunta se isso está bem posto, está bem organizado, está bem ordenado. É a questão da Suma Teológica. Questão 83, artigo 9. É o artigo, perdão. Não é a questão, é o artigo. Da secunda. E ele responde assim: a oração dominical, o Pai Nosso, é perfeitíssima, porque nela se contém tudo quanto temos de pedir e na própria ordem com que há de pedir. Eu vou citar aqui Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Eu cito Santo Tomás. A oração do Senhor é perfeitíssima, porque, como diz Santo Agostinho, se rezarmos reta e congruentemente, nada absolutamente podemos dizer que não esteja contido nesta oração. Porque, como a oração é como um intérprete de nossos desejos diante de Deus, somente podemos pedir com retidão o que retamente podemos desejar. Pois bem, na oração dominical, Padre Nosso, não só se pedem todas as coisas que retamente podemos desejar, mas até na própria ordem com que há que desejá-las. E assim, esta oração não somente nos ensina a pedir, mas também informa e retifica todos os nossos afetos e desejos. Isso aí, o texto de Santo Tomás, pode parecer um pouquinho, mas é bem preciso. Né? O que é que Santo Tomás diz em substância? Ele diz o seguinte: informa e retifica todos os nossos afetos e desejos. Porque nós só podemos pedir com retidão o que nós desejamos com retidão. Se alguém tem um desejo perverso e ele vai pedir a Deus isso, é claro que ele está fazendo uma coisa ruim, um pecado. Se ele tem um desejo que em si mesmo não é bom, mas que não convém, por exemplo, se ele tem um desejo de ter um carro novo, um carro importado. Bom, não é um pecado desejar isso, mas não convém. Para que você vai desejar logo isso? Primeira coisa que você tem que desejar é a glória de Deus, a salvação de sua alma, etc. Aí você vai pedir um carro novo. Esse desejo não está certo, não está correto. Você não pode começar uma oração pedindo logo isso. Não convém. Se você for rezar assim, você vai rezar errado. Então a primeira coisa é você retificar seus desejos. Você tem que desejar. Daniel, o profeta Daniel, é elogiado na Escritura, porque e a Escritura o chama homem de desejos. Porém, o desejo somente não justifica. Ele era um homem de bons desejos. De desejos retificados, ordenados. Certo? Então é muito comum, sobretudo na juventude, na idade que a pessoa não tem experiência e o sensível aflora muito. Então a pessoa começa a desejar coisas e pedir coisas de uma maneira muito desordenada. Então ela tem que parar, rezar e meditar o Padre Nosso. Porque ali está tudo ordenado. E então, Santo Tomás vai desenvolver isso. Ele responde aqui, não, ela é perfeitíssima, e vai mostrar por que a oração do Pai Nosso é perfeitíssima. Então, para começar, qual é o fim último e absoluto da vida cristã, da vida do católico, da vida daquele que quer se salvar?
é a glória de Deus. Se vocês querem retificar suas almas, façam como Santo Inácio de Loyola, que sempre colocava as coisas assim. Ele sempre colocava essa sigla aqui, ó. AMDG. Ad maiorem Dei gloriam. Para a maior glória de Deus. Ele sempre tinha essa divisa. Como também os beneditinos têm essa divisa parecida, no fundo é isso. U-I-O-D-G. O que é isso? Ut in omnibus Deum glorificetur. Deus glorificetur. Perdão. Então, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Pronto. Essa é a finalidade fundamental, básica, suprema de toda a vida cristã, de toda a vida católica, de toda a vida daquele que quer se salvar. A glória de Deus. Ele tem que ter em vista isso primeiro. Ah, eu quero me salvar, eu quero me santificar. Então, claro que isso é legítimo. Mas é legítimo porque, em primeiro lugar, se você quer isso mesmo, você tem que, em primeiro lugar, ter a glória de Deus. Então, essa é a finalidade última e absoluta. Absoluta não tem condição. Mesmo a salvação da gente, a santificação, é um desejo relativo. Você deseja na medida que aquilo vai dar glória a Deus. Bem como todos os outros desejos que você pode ter, inclusive desejos de coisas materiais. Eles podem ser legítimos, sim, porém somente na medida em que glorifiquem a Deus. Então aqui você entra na primeira coisa. O primeiro ponto é esse. Nosso fim. Nossa finalidade. Deus. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, fluir dessa glória. Ou seja, a finalidade relativa. É também uma finalidade, claro. Então, esse aqui é o fim principal e esse aqui é o fim secundário. A glória de Deus, primeiro, depois, fluir dessa glória. Ora, essas duas coisas correspondem às duas primeiras petições do Padre Nosso, exatamente. Pai nosso que estás nos céus, introdução. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Está aqui. Está tudo aqui, resumido. Santificado seja o vosso nome, quer dizer, que todos louvem a glória de Deus. Porque Deus tem uma glória intrínseca e uma glória extrínseca. A glória intrínseca é dentro da Santíssima Trindade. Ela é completa, não precisa de nenhuma glória a mais. Deus é infinitamente feliz em si mesmo. O Pai, na unidade das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai gera o Filho e do amor do Pai e do Filho, o Espírito Santo. E isso é uma vida divina perfeita, uma glória perfeitíssima. Essa é a glória intrínseca. Mas, na medida em que Deus quis livremente nos criar, Ele não precisava fazer isso. Mas Ele nos criou por bondade. Então, a partir desse momento, começa a haver a glória extrínseca de Deus, que é a glória que as criaturas devem dar a Ele. Essa é a finalidade da criação, finalidade principal. O quê? A finalidade principal da criação. Tudo que foi criado para a glória de Deus.
Que isso fique bem claro. Mas para a glória extrínseca. Fique claro isso. Então, essa glória de Deus, a glória que as criaturas devem dar a Ele. Por isso é que nós pedimos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Deus já é santo, é claro, na sua glória intrínseca. Mas, da parte das criaturas, é preciso que haja essa glória, dada pelas criaturas. Que é o que significa exatamente, santificado seja o vosso nome. Aí depois, Deus quer que nós participemos dessa glória. Deus quis encontrar a sua própria glória na nossa própria felicidade. Uma pessoa se salvar, ir para o céu e ter a visão de Deus e ser eternamente feliz, isto dá glória a Deus. Deus o quis. Tanto Ele o quis que, quando Ele nos criou, pela nossa natureza, a gente não tinha direito a isso. É preciso entender isso. O ser humano podia ser criado só na sua natureza. Ele poderia ter uma felicidade natural, sim. Mas ele não teria direito a ver a face de Deus. Só que esse ser humano, que podia ser criado assim, nunca foi criado. Adão já foi criado elevado à graça sobrenatural. Essa elevação da graça, à graça sobrenatural, com a graça santificante, é o que dava o direito a ele, a Adão e a Eva, de, depois da morte, depois da provação, ver a face de Deus. Porque a bem-aventurança eterna consiste essencialmente nisto. Daí porque quando Adão perdeu a graça pelo pecado, houve uma carência. Essa carência que é o pecado original. O homem não tem, ele perdeu esse direito. E aí como é que vai recuperar? Só no nosso Senhor Jesus Cristo pode recuperar. Mas Deus tem Deus quis encontrar sua própria glória na nossa felicidade. Então, Ele quer que nós peçamos. Por isso é que nós dizemos, depois de santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que o reino de Deus venha a nós. Ou seja, Deus quer que nós fruamos desta glória de Deus. E isso é exatamente o que significa, o que indica a segunda petição do Pai Nosso. Então, vocês estão acompanhando, né? São 7 petições, nós já vimos 2 petições. Essas 2 petições dizem respeito ao fim, à nossa finalidade. E agora, nós vamos passar para os meios. Porque todo aquele que quer um fim, quer os meios. Só que esses meios devem ser pedidos com ordem. A ordem significa exatamente isso. Ordem quer dizer a disposição dos meios em vista de um fim. Se eu quero ser advogado, então eu tenho essa finalidade. A primeira coisa é essa, a finalidade. É a primeira na intenção e a última na realização. Correto? Então, se eu tenho essa intenção, eu vou então buscar os meios. E eu tenho que dispor esses meios de uma maneira ordenada. Então, se eu tenho, por exemplo, 15 anos, e eu entrei na escola secundária, eu vou entrar na escola secundária, né? Eu disse, não vou entrar na escola secundária não, vou logo tentar fazer o vestibular. Ou você já está fazendo uma coisa desorganizada, né? Você tem que fazer o secundário primeiro, senão você vai passar no vestibular, nem vai ter graduação para isso. Você tem que estudar, então o meio é esse. Primeira coisa, eu vou fazer os estudos secundários, estudar bastante, principalmente as matérias chamadas antigamente de científicas, né? Química, física, tal, que é o que, né? Depois eu vou ter que investigar se eu tenho as aptidões para isso, certo? Em geral, esse pessoal já, pelo menos no tempo que eu estudava, que tinha tendência para essa área, né? Eles iam, o Antônio Vieira ficava perto do Instituto Legal Nina Rodrigues. Aí eles iam para lá para ver, abrir um cadáver lá, né? Então, se o sujeito, não dá para mim não sair, bom, então já não é para você, médico, meu cara, né? Porque você vai ter que vencer isso, né?
Já novo, você já ia ver se você tinha aptidão para isso, porque tem gente que não tem aptidão para isso, não é para ele. Então você vai ter que passar por essas provas, né? Depois você vai ter que investir na universidade. Antes havia poucas universidades, mas não se pagava tanto assim, mas hoje eu soube que é a hora da morte, uma faculdade de medicina. Tanto é que muita gente vai para o Paraguai para pagar mais barato. Então você vai ter que fazer todas essas peripécias, estudar, treinar, veja a responsabilidade que esse médico, né, que não é brincadeira, uma pessoa pode morrer na sua mão aí, por sua culpa. Né? Tudo isso é responsabilidade. Né? Você vai ter que se examinar, você vai ter que ver muito seriamente se você tem vocação para aquilo, etc, 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 etc. Até que um dia, se você utilizar todos esses meios ordenadamente, você pode chegar a ser um médico. Então veja bem, você tem uma finalidade e você tem que buscar os meios. Se você não buscar os meios, você não quer ser médico. Você está com um sonho, uma veleidade, uma coisa de... Você não quer ser médico. Isso é típico hoje, muito jovem hoje, ele tem muita imaginação, boas intenções, mas na hora de buscar os meios, não busca. O que é que ele quer? Nada. Porque quem quer, se ele quer mesmo, ele busca os meios. Então, se nós queremos o nosso fim, que é Deus, então nós temos que buscar os meios. E esses meios têm que ser também dispostos ordenadamente, como eu disse a você no exemplo do médico, né? Do candidato a médico. Ele tem que ordenar os meios dele, tem que fazer isso, depois isso, depois isso. Não pode ser de uma hora para outra que ele vai ser médico. Ele não pode ter, eu quero logo praticar, ir para o pronto-socorro para praticar. O que você sabe para se meter nisso? Então, ele tem que ir por partes. Também nós aqui, em algo muitíssimo mais importante, que é o nosso fim, que é Deus, temos que procurar os meios. Nesses meios, alguns conduzem diretamente e outros conduzem indiretamente. É a primeira divisão de Santo Tomás de Aquino. Ele logo é uma cabeça extraordinária, não? Então ele vê as coisas do alto, ele vai fazendo as distinções. Então, você fez a primeira distinção, fim e meio. E vamos fazer, ele faz a segunda distinção. Entre os meios, uns conduzem diretamente e outros conduzem indiretamente. Nos meios que conduzem diretamente, há outra subdivisão. Vamos forçando a cabeça aí. Acompanhar Santo Tomás de Aquino não é muito fácil, não. Então, ele faz outra subdivisão. Está entendendo? Nesses meios primários, nesses meios que conduzem diretamente, há uns que conduzem diretamente de maneira primária e outro de maneira secundária. Então você tem um meio fundamental e imediato, que conduz de maneira primária. Qual é? Em primeiro lugar, cumprir a vontade de Deus. O meio principal para se alcançar a santidade, para se dar glória a Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, isso corresponde à terceira petição. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que é a vontade de quem? De Deus, claro. Que seja feita. No céu ela é feita de maneira perfeitíssima, não é verdade? Então, assim na terra como no céu. Tem que ser na terra a mesma coisa. Que dificuldade, hein? Que dificuldade. Então, você tem que cumprir a vontade de Deus da maneira mais perfeita. E você pede isso a Deus na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes nós paramos para meditar isso? Pobre de nós. Vai rezar o texto para não ser santificado de vossa aquela coisa, né? E quantas vezes nós paramos para... Se diz de uma pobre vaqueira na França do século XVII. A vaqueira, uma pessoa que cuidava das vacas, uma pessoa bem simplesinha, bem pobrezinha, e mas ela era uma alma de oração. Então ela dizia, há 5 anos que eu não consigo nem rezar direito o Pai Nosso. Porque basta eu começar a rezar, e eu lembro, Pai Nosso que estás nos céus. E aí eu lembro que, então, aquele que está nos céus é meu Pai. Aí eu começo a chorar.
Eu não consigo nem rezar direito o Pai Nosso para ele, que já fica contemplando, já na primeira frase do Pai Nosso. Está vendo? No colégio a gente fez algo superficial, mas parecido. Porque, então, aqui você tem, se você for entrar nisso aqui, Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia que, para mim, bastava o Pai Nosso e a Ave Maria. Ela meditava no Pai Nosso e na Ave Maria, pronto. Não tinha problema. Até que ela teve aquelas provações que nosso Senhor permitiu para terminar de santificá-la, né? Mas a vida dela era muito simples. Então ela, só com o Pai Nosso e a Ave Maria, ela se santificava de uma maneira, porque bastava ela meditar no Pai Nosso e na Ave Maria que ela estava realizada. E igualmente Santa Teresa de Ávila. Vejam bem como não é preciso muita coisa para se santificar, né? Quando a pessoa quer, ela busca. Certo? Ela busca, se ela busca, nosso Senhor vai dando as graças e ela vai tendo dons para crescer. Mesmo no meio das maiores dificuldades. Não se esqueça, por pior que seja o mundo moderno, tudo isso foi previsto por Deus. E Ele quer nos salvar. Então, pronto. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ainda mais vocês, tiradas do mundo e vindo aqui para ouvir essas coisas. Porque o que eu estou fazendo aqui é só transmitir Santo Tomás de Aquino. Então, continuemos. Então, o primeiro meio que diretamente e primariamente conduz à glória de Deus é o cumprimento da vontade de Deus. É a terceira petição. Então, depois desse meio que conduz diretamente e primariamente, vem o meio secundário. Qual é o meio secundário? Está expresso naquela petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então São Tomás explica isso aqui. Ele diz que nós temos primeiro esse meio fundamental, que é fazer a vontade de Deus. Mas depois necessitamos também a ajuda dos meios secundários, que são simbolizados pela palavra pão, que é o alimento por excelência. Né? Garantir o pão para os filhos, isso aqui, o pão simboliza o alimento, de um modo geral. Mas nós pedimos o pão, ou seja, o indispensável para a vida, o pão nosso de cada dia. Você não pede o pão para eu ficar livre e não precisar mais trabalhar até o fim da vida, não. O pão nosso de cada dia. Veja bem a sobriedade, o espírito de pobreza, a confiança na providência. Só que esse pão aqui, para São Tomás, ele pode se aplicar não só para o pão material, mas para o pão espiritual, o pão eucarístico. E assim, como o pão natural simboliza todos os alimentos, ou seja, tudo que é material, o que a gente precisa. Né? Precisamos de todo das coisas materiais que são uma base para a gente desenvolver. Se a gente pôde fazer hoje, esses dias, o retiro, é porque havia toda uma base material aqui que custou bastante dinheiro, que foi feito alguns anos atrás, toda essa casa, né? inclusive auxílios da PM, por causa da maldade do mundo também. Né? Então, tudo isso são coisas materiais. São coisas que nós precisamos para ter uma base, certo? Então, isso também nós podemos pedir. Então, assim como o pão material simboliza todas as necessidades materiais, o pão eucarístico, aí no caso, que é o maior dos sacramentos, simboliza também todos os sacramentos. Então, nós precisamos dessa ajuda e pedimos esses meios para nos ajudar a cumprir a vontade de Deus. Tanto os meios materiais, como os meios espirituais, a fim de que nós possamos cumprir a vontade de Deus e dar glória a Deus. E isso é o que diz, o que expressa a quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E veja quanta coisa em simples frases.
Pronto. Então, resta a última parte. Nós vimos os meios que se ordenam para o fim diretamente. Agora nós veremos os meios que se ordenam para o fim indiretamente. Que meios são esses? São os meios que removem os obstáculos. Então você tem aqui, diretamente, eu tenho que fazer a vontade de Deus e eu tenho que ter a ajuda dos bens materiais e espirituais. Mas, indiretamente, eu tenho que remover os obstáculos. Aquilo que se opõe ao prosseguimento da minha vontade, né, em direção ao cumprimento dos mandamentos. Então, que obstáculos são esses? 3. Que correspondem às 3 últimas petições do Pai Nosso. O primeiro obstáculo é o pecado, de um modo geral. E isso está expresso na 5ª petição do Padre Nosso. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós pedimos a Deus que perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, mas a gente está dizendo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, você pede perdão a Deus, mas você não perdoa o seu próximo que lhe ofendeu? Como é? Não tem paridade. Nosso Senhor é isso que nosso Senhor está ensinando. Peça, mas também perdoe. Viu? Eu perguntei isso uma vez para um professor de religião e ele ficou sem saber responder. Eu perguntei se era uma condição para que Deus te perdoasse, que você perdoasse. Ele falou. Não, O próprio Evangelho diz, né? Hã? O Evangelho já diz, né? O Evangelho já diz, e nosso Senhor, você sabe o que ele diz, perdoar 70 vezes 7, né? É uma linguagem simbólica, né? Não é como tinha uma pessoa lá que era paroquiana do Padre Jair, ela era paroquiana, ela era meio maluquinha, coitadinha, lá no Rio Vermelho. Aí ela dizia que ela só perdoava até 490 vezes, se passar disso ela não perdoa não. Porque 70 vezes 7 é 490, né? Quer dizer, é um entendimento meio doido do Evangelho. Na verdade, é uma linguagem simbólica. 70 vezes 7 é perdoar, simplesmente. Certo? Veja bem, isso não impede a atitude externa da pessoa de tomar cuidado, de se afastar. Às vezes é necessário. Certo? Mas a pessoa não deve carregar aquele rancor, aquele ressentimento. Tem gente que parece que a vida toda é cultivar o ressentimento. Não significa que a pessoa vai esquecer, mas não precisa guardar o... Sim, ele não tem que esquecer uma coisa que não depende muito da pessoa, certo? Embora se a pessoa não tiver ressentimento, ela esquece mais fácil. Quando vou aproveitar do exemplo dos santos, né? Quando Santa Bernadette começou a ter as visões de Nossa Senhora, ela virou objeto de chacota na cidade de Lourdes, certo? Então dizia, maluquinha, a menina lá, o pai foi até preso, isso aqui, aí a menininha começaram a fazer pouco dela. E havia uma moça muito bonita lá em Lourdes, que era tal, as moças mais bonitas de Lourdes, isso, aquilo, e também de uma condição social mais elevada, essas coisas, né? E muito metida a besta. A senhora, esqueci o nome dela. Então, ela se encontrou então com Santa Bernadette, né? A menina, essa aí que ela chegou, pá, deu uma bofetada na cara de Santa Bernadette. Mentirosa, enganando todo mundo. Chegou assim, na maior, dá uma bofetada na cara de Santa Bernadette. Anos depois, Santa Bernadette já conhecida, todo mundo viu que era verdade aquilo, certo? E essa madame acabou caindo, né? Não era mais aquele sucesso todo e coisas erradas parece ocorreram na vida dela. Enfim, ela estava infeliz, certo? Anos depois, as voltas que o mundo dá. Né? E aí ela foi pedir perdão a Santa Bernadette. Ela teve essa dignidade, né? De se arrepender e pedir perdão. Santa Bernadette não se lembrava mais. Tá bom? Se fosse vocês, hein? Se lembrava? Duvido. Tá doendo ainda aqui, né?
Mas os santos são assim. Está entendendo? Por quê? Porque eles perdoam perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Santa Bernadette fazia assim, e os santos faziam assim. Então, esse é o primeiro obstáculo, o pecado, que corresponde à quinta petição, o pecado. E depois vem o segundo obstáculo, que é a tentação. Além do pecado, existe a tentação. A tentação é aquilo que alicia, que tenta puxar para o pecado. Não é o pecado em si. Uma pessoa pode ter muitíssimas tentações na vida e se tornar um grande santo. Mas sempre a tentação é uma coisa que a pessoa não deve também pedir, tentações. Porque ela pode cair. O que é que diz o provérbio? Quem ama o perigo, nele perecerá. Tem gente por aí que gosta de perigo, para pegar o carro, dispara 200 km por hora, vai dando curva para lá e para cá, uma hora lá e ele, já viu, vira defunto. Então, quem ama o perigo, nele perecerá. Então, a gente não deve pedir tentação, a gente deve pedir, então, é a sexta petição. E não nos deixeis cair em tentação. Veja bem, cair em tentação. Nosso Senhor permite tentações. As tentações existem. Mas não nos deixeis cair em tentação. Então a tentação é sempre um perigo. É um obstáculo. E o último obstáculo são os demais males, considerados de maneira genérica. Porque o pecado é um mal também, a tentação, etc. Mas aqui os demais males, doenças, impedimentos, seja lá o que for. Então, para terminar e fechar, se coloca então o último obstáculo, que são os males. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E isto corresponde à sétima petição do Padre Nosso. Então, como vocês podem ver, a oração do Padre Nosso é uma oração perfeitíssima, como diz Santo Tomás. Ela tem essa propriedade, porque isso você tem que, antes de você retificar a sua oração, você tem que retificar o seu desejo. Você tem que desejar as coisas com ordem. A pessoa tem que desejar, mas qual é os homens de hoje? Não há época em que as pessoas mais desejaram. Mas essas pessoas estão em pecado. Por quê? Porque elas desejam de uma maneira desordenada. A glória de Deus, eles não sabem nem o que é isso, eu acho. E desejam o quê? As coisas do mundo. Porque o nosso mundo é um mundo de desejos materiais. Na Idade Média, até a propaganda era proibida. Sabiam disso? Havia restrições para a propaganda. Por quê? Porque eles achavam que era um pouco enganar, né? O meu produto é o melhor, o meu carro é o mais novo, o meu carro corre mais, isso, aquilo. Isso hoje, o que é que se diz hoje? Propaganda é a alma do negócio, né? E qual é o objetivo da propaganda? Provocar desejos. Hoje, nessas maquininhas, é impressionante. Você quer uma informação de uma coisa. Eu estava pensando, o que é isso aqui, tal coisa? Na mesma hora aparece automaticamente um monte de propaganda de marca. Eles adivinharam. São a inteligência artificial, né? Ele imediatamente manda um bocado de ofertas e consegue, né? A gente vai, é isso mesmo que eu estava procurando, e vai lá e já compra aqui nesse negócio e vai embora. Mesmo que seja com cartão de crédito. Né? Então, você está num mundo de desejos, mas só de desejos materiais. Então isso é pôr de pernas para o alto, para o ar, os desejos. Não, a primeira coisa tem que ser desejar a glória de Deus. Então, o Pai Nosso, ele retifica nossos desejos, né, e resume de maneira ordenada tudo que nós devemos pedir a Nosso Senhor.